Eu conheci o Marcelo em fevereiro de 2016. Fevereiro, tá. Isso. Nós nos conhecemos em São Paulo, num jantar de amigos. E aí trocamos de redes sociais, WhatsApp. E aí eu fui embora para o Rio, né? Porque eu moro no Rio. E aí começamos a nos falar por WhatsApp. E ele pedia para eu ir. E eu não tinha como ir naquele momento porque eu estava trabalhando. E aí acabou que nós... Para você ir para onde? Para você vir para cá, para para São Paulo. Encontrar com ele. Tá. E acabou que no dia 8 de março, foi o primeiro dia que nós saímos, que foi o Dia Internacional da Mulher. Ele foi me buscar, eu tenho parentes que moram aqui em São Paulo. Ele foi me buscar na casa do meu tio. Sim. E quando ele abriu a porta do carro, ele já desceu com um buquê de rosas. E aí saímos, fomos jantar. E ali começou a nossa história. Vocês se identificaram muito rápido, assim? Sim, bastante. E aí a gente começou a falar, as pessoas perguntam por que não veio a público, né? Muitas pessoas me perguntam isso, mas o Marcelo, ele é uma pessoa extremamente reservada. E eu também, naquele momento, como a gente só estava conhecendo, eu achei que também não era o momento. E a gente ficou assim por muito tempo. Tipo, namorando escondido, ou no mínimo reservado, né? Isso. Ele ia ao Rio, acho que ele só foi umas 3 vezes ao Rio. Tá. Inclusive uma delas foi naquele programa que o Geraldo fez para ele, para homenageá-lo. Sim, também foi uma. E a grande maioria era eu que vinha. Tá. Eu geralmente vinha quinta, cedo, e ficava até domingo ou segunda de manhã. Tá. E assim a gente ficou por um longo tempo. E quando teve a história, né, que ele ficou doente, ele falou para mim, amor, eu não tô tendo paladar. Isso foi antes do diagnóstico? Sim. Tá. E aí eu falei para ele, como assim? Eu não sei, eu não consigo tomar um vinho, eu não consigo sentir o sabor. Aí achei estranho aquilo, né? E ele falou para mim, eu vou precisar ao médico. Aí nós fomos na padaria para tomar café da manhã, ele não conseguiu se alimentar. Ele gostava de tomar o cafezinho com aquele pão com queijo que ele tanto gostava de comer. Ele ficou muito enjoado, se sentiu muito mal. E aí eu fui embora para o Rio, isso foi uma semana antes de eu ficar sabendo. Porque o Marcelo, ele soube da doença dele efetivamente no dia 28 de abril de 2017. Tá. Foi quando ele foi para o Einstein e foi fazer o check-up dele e eu estava no Rio. E ele falou, amor, eu vim aqui fazer aquele check-up que você falou para eu fazer e eu tô aqui fazendo e vai dar tudo certo. Era o que ele falava. E aí no dia seguinte, ele me telefonou e falou para mim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. O que você quer ouvir primeiro? Aí eu falei, a boa. Aí ele falou assim, é que eu te amo. Apareceu um tumor no meu pâncreas que irradiou para o fígado, mas fica tranquila que isso não vai ser nada e que a gente vai vencer. Eu falei, claro, eu fiquei meio assim, né? Por ter sido por telefone, né? Porque eu tinha saído 4 dias, mais ou menos, eu estava aqui com ele. E eu falei para ele, sim, nós vamos estar sempre juntos. Eu falei, você quer que eu vá para aí agora? Ele falou, não, vamos esperar eu terminar esses exames, que acho que ele ficou uns 3, 4 dias fazendo exame. E aí você vem. E aí eu fui. Vim para São Paulo, quer dizer, né? E quando a gente chegou aqui, eu fui para o programa lá, Cidade Alerta, como eu sempre fazia. Eu assistia o programa, às quintas, às sextas. Lá do estúdio sim, mesmo? assistia. E ele tinha feito uma biópsia e ele falou para mim, nesse dia no estúdio, no camarim dele, na verdade, que era maligno. Eu não sabia. Mas que ia dar tudo certo, para eu ficar tranquila.
E aí nós fomos, eu fiquei junto com ele. Ele te pediu pra você ficar com ele? Eu falei para ele falou para mim assim, você tem como ficar comigo? Eu falei, eu preciso voltar ao Rio, porque eu estava trabalhando. Sim. Tá? As pessoas acham que eu não trabalhava, mas eu você estava trabalhava, trabalhando. né? Uhum. E eu falei, eu tenho que ir lá para conversar, para ver como vão ficar as coisas. Você estava né? trabalhando no quê? Eu trabalhava num salão, que eu gosto de mexer com essa parte de coloração. E eu tenho uma pessoa lá que tem esse salão há muitos anos, é de uma tia, amiga. E você trabalhava lá? Trabalhava lá. E aí eu vim para poder ficar com ele. Eu conversei, ele aceitou que eu, assim, falei para ele que eu precisava sair, né? Lá, a minha tia, entre aspas, já aceitou. E aí eu vim para poder ficar com ele. Sim. Mas não definitivo ainda. Porque ele ia fazer quimioterapia até então. E aí eu vinha ia com ele para sessões de quimioterapia, que até então eu ia fazer assim. Aí eu voltava, trabalhava e vinha para sessões de quimioterapia. Entendi. Ia ser não dessa ia forma. morar com ele? Não, até aí não. Logo no início. Sim. E eu fiquei com ele na primeira sessão de quimioterapia. E depois eu desci para poder ver minha filha, trabalhar. E aí eu voltar para a próxima sessão de quimioterapia. Nessa próxima sessão de quimioterapia, que seria, ele, no avião mesmo, ele falou para mim assim, eu não vou mais fazer quimioterapia. Eu estava para embarcar. Nossa. Eu fiquei doida. Foi aí que ele tomou mesmo, que ele comunicou, Ele já na verdade, exatamente, a decisão. que eu não vou mais fazer. Mas vem, amor, que aqui eu te explico tudo direitinho, o que eu vou fazer. E assim, eu cheguei lá, foi quando ele falou para mim que ele iria fazer o tratamento alternativo. Ele já tinha até escolhido o que ele ia fazer? Sim. Tá. E aí eu falei para ele, olha, eu tô com você. Se é essa decisão que você vai tomar, eu tô junto. E foi assim que as coisas se encaminharam. Quando é que você decidiu, vocês decidiram juntos, que você viria para ficar com ele? Então, eu acho que ele fez a primeira sessão de quimioterapia, se não falha a minha memória, dia 5 de maio, ou dia 8. Foi um pesadelo mesmo, para ele ter tomado essa decisão? Foi. O Marcelo, ele não combina com doença. Eu, pelo menos, né, posso dizer isso, eu só vi alegria nele, muita vontade de viver. Sim, isso ele tinha muito. Isso, muita. Então, derrubou muito ele. A quimioterapia, ela derruba realmente muita pessoa. Ele gravou um vídeo que ele falava que dão umas drogas pra gente que parece que é pra matar e não pra curar. Porque essa foi a sensação que ele teve mesmo, né? E aí, quando eu fui para ficar definitivamente com ele, foi quando ele começou esse tratamento alternativo, porque precisava ficar viajando muito para o interior de São Paulo. Que tratamento alternativo era esse? Era só de alimentação? Não. Como é que ele escolheu o médico? Como é que foi isso? Então, ele teve uma indicação do Dr. Laí Ribeiro, né, que a entrevista já foi até ao ar. E quando nós fomos até o interior de São Paulo, na clínica, nós chegamos lá, a gente achava que seria só alimentação, mas na verdade também tinham equipamentos que ele fazia, que foram os equipamentos que eu fui buscar nos Estados Unidos, remédios. Eu só não sei entrar em detalhes porque eu não entendo muito. Não domina essa parte técnica. Mas era um tratamento, era quase uma quimioterapia, vamos dizer assim, de outra forma, não tão agressiva como a quimioterapia. Com outros medicamentos, incluía medicamentos também, esses equipamentos e mais alimentação. Certo? Quem escolheu o médico? Quem indicou para ele esse tipo de coisa? Ele chegou a te falar? Então, o Marcelo, ele frequentava há muitos anos um centro espírita. É verdade. E lá, em Uberlândia, e lá ele... a pessoa, né, direcionou ele para que procurasse o Dr. Laí Ribeiro para a parte de alimentação. Certo.
Então, eu estava com ele nesse dia, né? Eu, ele e Geraldo, nós fomos lá em Uberlândia. Tá. Que é até uma foto que tem nossa no avião. Sim, sim. E foi até a Leóquila que tirou essa foto que nós encontramos com ela no aeroporto. Acho que foi a primeira foto que saiu de vocês juntos, né? Foram os três, você estava no avião com ele, exatamente. Então, a gente voltou e, na verdade, ele procurou o Laí Ribeiro. Ele pediu para que o Geraldo procurasse o telefone do Laí Ribeiro. O Geraldo localizou o telefone do Laí Ribeiro e aí eles fizeram o contato. E aí vocês foram os três para lá? Eu não fui nesse dia. Foi ele nesse e Geraldo. dia foi só ele e o Geraldo na casa do Dr. Laí Ribeiro. Eu não participei dessa conversa. Não. Em São Paulo mesmo. Ribeirão Preto é a clínica. Entendi. E nesse dia que eu não fui, eu estava descendo para o Rio para poder ver a minha filha. Sim. Porque eu sabia que iam ser longos. Os períodos, né, que você ia passar aqui. E aí foi nesse momento que ele pediu para eu vir morar com ele. Não dava, porque era eu que dirigia, era eu que levava. O Geraldo, ele chegou 2 vezes, fez até o tratamento lá, para ficar com um amigo. Certo. O Geraldo fez um tratamento lá? Fez também, porque o Geraldo tem diabetes. Poder ficar. Para ficar perto, só para isso. Mesmo. Não tinha motivo para o Geraldo estar lá. Era pelo simples fato de estar perto do amigo dele. Certo. Nossa. Eu lembro até uma vez que nessa época a gente estava no hotel e a campainha tocou do quarto. E a pessoa botava o dedo assim. E eu não conseguia ver quem era. Falei, gente, quem está tocando sem avisar? Eu corri no quarto e falei, amor, estão tocando a campainha, eu não consigo ver quem é. Estão botando o dedo, não dá para ver quem é. Ele chamou a segurança, e quando ele chamou a segurança, quando eu vejo, ele abre, que é esse doido desse Geraldo. Quando eu abro, o Geraldo está vestido de Shrek. Então, gente, a tamanha dor que nós estávamos passando, e até ele mesmo, a gente conseguia ser feliz, ter alegria, sorrir. Um apoiando o outro, amizade mesmo. Então, isso acho que só quem passou é que sabe. Mesmo. Em algum momento, o Geraldo discordou dessa decisão dele, que foi o que foi muito comentado, que houve o afastamento, porque o Geraldo não concordou, queria que ele continuasse com a terapia tradicional. Não. Nem eu, nem Geraldo. Vocês apoiaram a atitude que o Marcelo tomou naquele momento, sendo ela boa ou ruim, vocês estariam do lado com ele. Porque o Marcelo, ele é uma pessoa que ninguém faz a cabeça dele. Quem conviveu, você sabe exatamente a personalidade forte que ele tem. Então, se nós falássemos qualquer coisa diferente daquilo, ele ia rebater. Então, nós respeitamos. Naquele momento, nós respeitamos. E fomos as pessoas... Desculpa, mas eu não consigo. Foram as pessoas que ficaram mais ali junto, vivendo a dor. Vocês dois, o Geraldo e você, com ele. Sim, não tinha mais ninguém. E daí, depois o Geraldo, ele ficou um período até sem trabalhar. Ele teve que voltar a gravar. Né? E aí, ele teve que descer e falou, minha amiga, o que você precisar é só você berrar, que eu venho correndo. Vizinhos, né? Sim. Então, assim, a gente ia muito para Ribeirão, a gente pouco ficava em São Paulo. Vocês iam mais para a clínica? Sim, nós íamos geralmente no domingo, geralmente não, nós íamos no domingo e voltávamos às vezes a sexta-feira à noite. A gente passava a semana inteira lá. Nossa. Ele queria às vezes passar o final de semana aqui, a gente ia para casa do Geraldo. O Geraldo ia para lá. Se parecia, né? A gente andava passear de carro, enfim, a gente para descontrair, ele queria vir às vezes para São Paulo, para ficar aqui. Então, essa caminhada nós ficamos um bom tempo assim. Na verdade,
Foram 5 meses, não 4 meses, como está sendo dito. Foram 5 meses. As contas, fala, gente, dá 5 meses, não 4 meses. 5 meses mesmo. E o Marcelo, ele acreditava totalmente que ele ia ficar curado. É verdade. Ele, em nenhum momento, eu escutava dele, às vezes até ele abatido, ele dizendo para mim, eu vou morrer, ou algum pensamento negativo, contrário, não existia isso. Aliás, ele nem queria, ninguém com pensamento negativo. Se alguém viesse com pensamento negativo, ele afastava. Ele não aceitava, não queria. Eu imagino, né? Ele não afastou o Geraldo? Não, isso não existiu. O Geraldo, na verdade, é um anjo, é uma pessoa que eu precisei muitas vezes, era ele que eu berrava, que eu gritava, socorro, me ajuda. Era ele que ia de madrugada. Nós tínhamos acesso à biometria do condomínio, aonde o Marcelo morou. O Geraldo, eu por morar lá, e o Geraldo por ser a pessoa que socorria e que estava sempre com ele, né? São amigos há 22 anos. Exatamente. Eu nem sabia que era tanto tempo. Porque eu vinha conhecer o Geraldo efetivamente só em outubro, no programa que foi gravado no Rio. Foi ali que eu conheci o Geraldo. O Geraldo só escutava falar no meu nome. Então, nós tínhamos acesso ali, né? Eu por ser moradora e ele por ter, então, mais próximo, amigo, né? Exatamente. O irmão mesmo, da família. Isso. E aí a gente ficou assim até o dia que o Marcelo foi internado, que eu não me lembro a data, mas foi numa terça-feira, em setembro. E aí é que começa todo esse drama mesmo. Você está falando dessa última internação dele. É isso. Essa porque, Luciana, o que a gente tinha, a noção, as informações que a gente tinha, e mesmo as coisas que ele postava, a gente achava que o tratamento alternativo estava indo bem. No começo ele tinha, né, um pouco de energia, de vitalidade. Ele falava mesmo com muita convicção, com muita fé. Chegou um momento em que parecia que ele poderia até fazer viagens curtas, poderia introduzir o carboidrato na alimentação. A gente falou, poxa, a coisa está caminhando bem. E de repente, o último vídeo que ele postou então, onde ele estava, né, cadavérico de verdade, para a gente falar, a sensação que todos nós tivemos, a gente olhou para ele e falou, é o fim, ele não vai durar muito mais que isso. Foi uma coisa realmente que comoveu o Brasil inteiro. Como é que foi tão de repente assim? Porque parecia que vinha bem e de repente ele aparece daquele jeito, a gente falou, gente, o que aconteceu? Sim, eu acho que em agosto, não me lembro o dia, ele começou a ficar muito inchado, com as pernas, barriga. Eu não me lembro a data, mas teve um dia que eu liguei, inclusive, para o Geraldo e falei, amigo, eu não sei o que eu faço. O Marcelo parece que vai explodir. É mesmo, tão inchado assim. E aí o Geraldo veio correndo, fez contato com o Dr. Lai Ribeiro e ele veio correndo e a orientação que a gente tinha era para colocar ele dentro de uma banheira com sal. E ali ficou eu, Geraldo, molhando ele, a barriga, ajudamos, porque ele não estava com muita força. Enchemos a banheira, colocávamos sal, o Geraldo veio cheio de sal. Isso já era tarde, porque ele estava sentindo um desconforto muito grande. E aí ficamos lá assim até. Então, desde essa data que eu não me recordo, de agosto, até ele ser internado agora, ele começou a piorar. E mesmo assim, em momento nenhum, ele dizia que ele estava mal, que as coisas não estavam dando certo. Não desesperou? Não. Ele falava, amor, fica tranquila que tudo vai dar certo. Eu não sei se era para não me preocupar, para não preocupar o Geraldo, mas ele sempre conduzia da melhor forma para não deixar a gente preocupado, abalado. E aí nós voltamos para a clínica. Poupar vocês, sim. E nós voltamos para a clínica com ele desse jeito, inchado. Ele ficou lá, nós ficamos lá uns 15 dias, eu e ele, né? Geraldo aqui em São Paulo, levando a vida dele. Nós ficamos lá 15 dias direto. E aí
depois ele falou, eu não aguento mais ficar aqui. Eu preciso voltar para São Paulo. Eu preciso mudar o ar, eu preciso... voltar para casa. É o que eu quero. E aí, calhou de ser também a minha viagem. Nós voltamos para São Paulo, porque eu também tinha viagem para ir, para poder buscar os equipamentos e mais uns remédios que eu teria que trazer. E aí eu falei para ele assim, amor, eu não tô querendo ir, porque eu vi que ele não estava muito bem. É difícil. E ele falou para mim assim, não, meu amor, tá tudo bem, eu preciso que você vá. Eu não tenho quem traga isso e eu preciso que você vá. Eu falei, tenta pedir para uma outra pessoa para trazer, eu não quero ir. Mas aí acabou que eu fui. E ficou tudo um aparato ali. Fui sozinha. Nossa, menina, que coragem, gente. Fui sozinha, com o coração apertado, mas eu fui por ele. Tá, claro. Fui por ele. E aí ficou todo um aparato por trás disso. Enfermeiro, médico, a casa... Ele tinha mesmo aquela ambulância na porta, uma UTI, um home care praticamente? Não, como na verdade não. Tinha... Porque essa medicina alternativa, ela não é igual à nossa tradicional. Sim. Né? Mas eles montaram um aparato lá... Qualquer emergência. Com um médico que né, ficou lá dando suporte. Acho que Marcelo ficou em casa antes dele ser internado 22 dias. E com médico, enfermeiro, ambulância, tudo. Sim, ambulância, toda uma estrutura. Ambulância não tinha, não. Tinha só médico e enfermeiro que ficava de dia de noite. E eu fui buscar os equipamentos que precisava. E aí... Tanto que ele tem até aquela postagem que ele põe pra mim, amor, volta. Foi, todo mundo, a gente comentou aqui, cadê a resposta dela apaixonada, que não tinha, mas depois você deu, né? E aí quando eu voltei dos Estados Unidos, com tudo aquilo que né, foi comprado... Você falou que você não sabe o que era, mas os equipamentos que era para respiração, para filtrar sangue... Não, que era? São uns aparelhos que você coloca no corpo, Entendi. Umas luzes. Energia, cromoterapia, esse tipo de desintoxicação. Isso. E os remédios também que ele estava tomando são remédios são remédios importados. E aí quando eu cheguei, eu não achei que ele estava melhor. Você olhou para ele, você teve uma semana... o impacto como a gente teve com aquele vídeo? Sim. Aquele vídeo quem fez fui eu, quem gravou fui eu. E eu disse para ele, amor, não acho legal você postar isso. Ele falou, não, é sim. Porque os meus fãs merecem saber, né? Porque a gente não pode postar só coisa boa. Então ele tinha muito cuidado com as pessoas que... gostam dele, que cercavam, ele era muito cauteloso com isso, ele se preocupava, às vezes eu falava para ele, amor, você não vai postar nada? Ele falava, eu tenho que postar, né? Porque nesse período dele da doença, que ele estava enfermo, ele ficou usando mais o meu Instagram. O dele ficava um pouco parado, tanto que as publicações, no Dia dos Pais, eu fiz aquela homenagem a ele, vinha muito mais coisas no meu Instagram realmente. Mas nesse dia desse vídeo, eu já tinha uns 2 dias que eu tinha chegado de Miami. Eu falei, eu não acho que esse vídeo vai ser bom. Ele falou, não, eu faço questão que as pessoas fiquem sabendo como eu estou. Porque eram inúmeras perguntas no meu Instagram. Muitas pessoas me perguntando sobre ele, como ele estava. E eu falava com ele, né? As pessoas estão perguntando por você. Eu respondo, eu falo alguma coisa, porque eu não fazia nada sem autorização dele. Eu achei que ele tivesse feito aquele vídeo enquanto você estava nos Estados Unidos. Eu ainda falei, se a Luciana tivesse aqui, ela não teria permitido que ele postasse esse vídeo. Mas você não conseguiu, foi impedir. Não, né? Ele pediu para que eu fizesse todos os vídeos dele. Fui eu que gravei todos. Todos. Não tem nenhum que não tenha sido eu. E eu falei para ele, não tá legal, você tá com essa... abatida. Ele falou, não. Eu quero passar a realidade para o meu público. Eles merecem a minha satisfação. Eles merecem ouvir de mim como eu estou. Foi a última postagem. Foi a última postagem dele. Alguns dias depois, ele veio falecer. Internação, realmente. A essa altura do campeonato, ele cada vez mais fragilizado, a gente percebeu que ele estava caminhando para o fim. Você teve essa sensação também? Sônia, quando você está dentro de uma situação dessa,
com uma pessoa cheia de esperança, cheia de vontade de viver. Sim. Você... Ele lutou até o fim, né? Ele, pra mim, é um guerreiro. Pra mim, ele falava pra mim assim: fica tranquila que a gente ainda vai fazer nossa viagem para Portugal, que a gente ia no Dia dos Namorados, né? E acabou que a gente não foi. Nós publicamos uma foto no Dia dos Namorados, das mãos juntas, que ele falou pra mim, nós estávamos na clínica, inclusive, ele falou assim: amor, nós não estamos em Portugal, mas estamos aqui na clínica. E ele queria me homenagear de alguma forma. E aí a gente fez aquilo, porque aquilo mostra que nós estávamos juntos. E que juntos nós éramos muito mais fortes. Junto com as pessoas também que oraram, né? Que foi uma coisa assim maravilhosa. E aí eu vi aquilo, né? E por muitas vezes eu perguntava se ele não queria ir para o médico. Ele falava não. Não sei se ele tinha certeza que se ele fosse para um hospital ele não ia voltar mais, mas ele não falava isso para mim. A única coisa que ele reclamava para mim era que o joelho dele estava inchado. E aí ele falava: amor, meu joelho está inchado. Mas eu falava: amor, mas o joelho não justifica você estar inchado. Mas ele era tudo para não preocupar. Ele era muito zeloso, muito carinhoso. Não é aquela pessoa dura que parece ser. Ah, sim, né? Não é. Todo mundo, né, que conhecia ele sabia disso. Então, eu falei para ele isso, desse vídeo, repercutiu, né? Acho que esse vídeo tem mais de 6 milhões de acessos. Muito. Foi um choque geral. Essa foto de vocês é muito linda também. Ele me pegou nesse dia e falou: amor, vem cá, que eu quero... Acho que foi em junho, se não falo, foi dia 21 de junho isso aí, foi depois da foto das mãos. Ele pegou, porque ele gostava de ficar nessa rede. Ele gostava de ficar ali. Vocês estão muito bonitos aí, o astral é legal da foto. Né? Ele mesmo doente, Sônia, eu posso te falar uma coisa. Ele emanava luz. Nós orávamos todos os dias, com muita fé, ajoelhados no banheiro. É mesmo. Então, ele pra mim... Eu perdi um amigo, eu perdi uma pessoa que eu amava, que eu amo ainda, né? O sentimento tá dentro da gente. Fica, né? Uma pessoa que se estivesse aqui estaria me defendendo em toda a força do mundo. Metade das coisas que falaram de mim, ele teria dado um jeito, um rumo. Me sinto sozinha. E eu tenho que continuar. Em algum momento, nessa fase mais crítica, quando, né, a gente começava a questionar se realmente haveria cura ou uma sobrevida de qualidade para ele, os filhos acompanharam isso, Luciana? Não, eu não tive muito contato com os filhos. 3 filhos dele foram cada um foi uma vez para o interior de São Paulo, até para ver como funcionava. E nesse período, quando um ia, era quando eu descia para o Rio, ou quando a minha filha vinha para São Paulo. Porque ela vinha, porque ele tinha muita preocupação com a minha filha também. Porque minha filha ainda é... Quantos anos ela tem? Ela tem 10. Inclusive, mês que vem é aniversáriozinho dela. Então, ele pedia para que ela visse, que ela viesse, porque teve uma vez que ele falou assim: amor, não fica descendo toda hora, porque eu não quero ficar sem você. Então pede para que ela venha mais, ver se ela voa, porque ela nunca tinha voado sozinha, né? E assim foi feito, ela vinha mais. No avião e ela vinha. Ela vinha. Então, de uns 3 meses para cá, ela passou as férias com a gente. Tem um Instagram de publicações. E ela fez uma homenagem para ele falando: tio, eu amei passar as férias com você. A minha filha fez uma declaração para ele. Tinha uma criança de 10 anos de idade que realmente eu se ligou fiquei nele perplexa. mesmo, né?
havia um laço. E em relação aos filhos dele, né, foram lá na clínica, mediante isso que eu expliquei, mas por morarem fora, né, não estavam tão próximo. Ninguém viveu essa fase como você, o Geraldo e o Marcelo. Não. Ninguém viveu esse dia a dia. Você ficava com ele 24 horas por dia durante 5 meses, é isso? 24 horas por dia durante 5 meses. Você era namorada, enfermeira, sim, tudo? Tudo. Confidente, companheira, tudo. Mulher da vida dele. Né? Sim. Ele falava assim, por que eu não te conheci antes? E eu falei assim, porque Deus não permitiu. E Deus achou que a gente tinha que se conhecer naquele momento. Ele falou, olhava para mim e falou, você tá certa. E fazia planos, ele queria casar com você, né? Então, ele falou isso várias vezes. Ele disse, inclusive, isso para 2 diretores da Record, que quando foram visitar ele lá, que ele queria que o Bispo Macedo fizesse nosso casamento, batizasse nas águas, que ele ia ficar bom, né? Ele ainda brincou e falou assim, amor, eu acabei de te pedir em casamento sem você saber. Então ele tirava brincadeiras, mesmo dessa forma ele conseguia tirar, fazer brincadeira, é o jeito dele de ser. Mesmo, Aí ele perguntou, você aceita? Eu falei, aceito. E é assim, então eu via nele a vontade de viver muito grande. Muito grande. Se alguém falar que ele tinha certeza que ele ia morrer, ele não tinha certeza que ele ia morrer. Por mais forte que fosse a doença dele. Porque era, né? Ele não enxergava isso. Ele só via alegria, ele só via coisas boas. No vídeo ele fala, né? A cabeça funciona. Né? E nós orávamos todos os dias. Acho que nós, o Brasil todo, talvez até o mundo. É verdade. Então, assim, não é fácil. A coisa começou a virar de uma situação delicada, mas vivida com muita união, muita força, muita fé, muita oração, muito cuidado, muito amor. Essa situação delicada, triste, que exigia muito cuidado, ela começou a virar um pesadelo a partir da última internação dele, é isso? Foi. Quando ele foi para o Hospital Moriá. Foi em setembro. Eu não lembro o dia, foi numa terça-feira. Na verdade, de segunda para terça, ele estava sentindo dor. E aí ele falou para mim assim, tem morfina aí? Nossa, era esse o nível da dor? De segunda para terça. E eu falei para ele, não amor, não tem morfina aqui. Aí fizeram fazer um contato com os médicos, né, que estavam cuidando dele. E aí eu falei, mas você tá me pedindo morfina para quem tá com dor no joelho? Porque ele falava que eu perguntava para ele se ele estava sentindo alguma dor na barriga, algum incômodo. Ele falava que era no joelho. Ele falava que era no joelho. E eu falei, amor, fala a verdade, porque quem tá pedindo morfina não é por joelho. Ele falou, não, meu amor, pode ficar tranquila que é o meu joelho, que o joelho dele tava desse tamanho. Tava mesmo? Tava. O joelho dele tava enorme. E com muita dor no joelho, ele ficava botando bolsa de gelo nesse dia. E aí eu não dormi nada essa noite. Eu não dormi de segunda para terça. E aí foi o dia que ele acordou muito mal. E aí foram 2 diretores lá para a Record, que são da Record, para casa onde a gente morava, com ambulância. Porque então a gente não sabia se ele ia ser transferido para um hospital tradicional ou se ele ia ser transferido para um hospital onde ele cuidava, né, a clínica. Aí ficou nesse impasse.